E aí pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo onde Karens acham que tem direitos sobre outras pessoas. Caso você tenha uma história interessante, escreva nos comentários que ela poderá aparecer no próximo vídeo. Arruinei 2 casamentos. Há cerca de um mês, deparei-me com uma postagem nas redes sociais de uma mulher que havia acabado de receber um diagnóstico terminal e desejava se casar, buscando doações. Ela disse que sua doença a colocou em uma situação financeira difícil, mas que queria se casar com seu namorado antes de partir. Tudo, desde o local até a comida, decorações e vestidos para a festa de casamento, etc., foi doado. Ela disse que queria se sentir bonita pela última vez em sua vida, com palavras dela, não minhas, e estava procurando por um maquiador local para deixá-la glamourosa. Seu casamento ocorreu no fim de semana passado. Fiz a maquiagem da noiva, das madrinhas e da mãe da noiva e tratei todas como se estivesse sendo paga. Reservei um tempo para sentar com cada mulher e perguntar sobre sua pele e que tipo de maquiagem elas gostariam que eu fizesse. Enquanto eu estava descarregando minha maleta, todos estavam muito animados porque eu tinha uma cor de base para combinar com cada uma delas, eu atendo aos tons de pele afrodescendentes. Enquanto eu fazia a maquiagem de todas, elas continuavam me elogiando pelos produtos de qualidade e pelo ótimo trabalho que eu estava fazendo. Foi muito divertido porque percebi que a maioria delas nunca havia tido a maquiagem feita profissionalmente. Eu estava fazendo a maquiagem da noiva quando a madrinha começou a pegar os produtos que eu estava usando nela e colocá-los em sua bolsa. Eu tive que parar e dizer a ela que ela não poderia pegar nada da minha maleta. Eu disse a ela que normalmente deixo um kit de retoques para a noiva, mas poderia adicionar um pouco mais de produto para ela. Ela respondeu: eu pensei que você estava doando porque minha irmã está morrendo. Isso me deixou desconfortável e meio despreparado, mas eu disse a ela que estava fazendo a maquiagem de todas as 10 pessoas de graça, mas elas não podiam levar os produtos. Tirei fotos do antes e do depois de todas para o meu portfólio e a noiva me convidou para ficar durante a cerimônia para retocar sua maquiagem antes da recepção, porque ela iria chorar e estragar tudo. Normalmente, eu não faço isso, geralmente apenas deixo um kit de retoques, mas ela disse que não sabia como aplicar maquiagem e novamente queria se sentir bonita pela última vez em sua vida, com palavras dela, não minhas. Eu ouço muito e eu não sei como me maquiar dos meus clientes, especialmente os mais velhos. Deixei minha maleta descarregada na mesa porque seria um incômodo desmontar tudo e montar novamente. Essa sala estava dentro da igreja e a porta estava trancada pela esposa do pastor. Depois da cerimônia, voltamos, eu retoquei a maquiagem da noiva e algumas madrinhas antes de arrumar minhas coisas. Usei o banheiro antes da minha viagem de 2 horas de volta para casa. Muita informação, mas sofro de síndrome do intestino irritável, então fiquei lá dentro por cerca de 20 minutos antes das luzes serem apagadas. Eu gritei: estou aqui dentro, mas ninguém respondeu. Interrompi, lavei as mãos e voltei para a sala. As luzes estavam apagadas no corredor, mas a porta do quarto estava aberta. Minha maleta e bolsa tinham sumido. Não comecei a entrar em pânico porque pensei que alguém tivesse levado para cima perto da porta, mas não estava lá. Parecia que todos haviam saído da igreja, exceto o pastor e sua esposa. Eu disse a eles que minha bolsa e maleta estavam desaparecidas e perguntei se alguém tinha deixado com eles ou se haviam achados e perdidos. Eles disseram que não, mas se ofereceram para verificar os outros quartos para mim. Acabamos procurando por cerca de meia hora e eles me pediram para deixar meu número e que informariam o zelador para ficar de olho. Estou um pouco desesperada, mas minha maleta tem um cadeado e só eu tenho a chave. Acho que talvez alguém tenha pegado pensando que eu esqueci, mas ela é pesada pra caramba, não sei. Eu tinha ficado muito mais tempo do que esperava e precisava voltar para casa para aliviar minha babá. Antes de começar a dirigir, eu postei no grupo que minha maleta e bolsa devem ter sido pegas por engano e marquei a noiva. Fiz isso porque ela é a única cujo perfil do Facebook eu conheço. Quando cheguei em casa, fui bombardeada com mensagens dizendo como eu ousava acusar uma noiva moribunda de roubar um pouco de maquiagem. Também fui acusada de tentar arruinar a recepção dela. Isso foi uma mudança completa de como eles estavam me tratando no casamento. Comentei rapidamente dizendo que não estava acusando ninguém, apenas queria ver se alguém pegou pensando que eu esqueci, porque ela não simplesmente sumiu. Em seguida, fui removida do grupo e bloqueada. Neste ponto, estou incrédula e não sei o que fazer. Postei em outros grupos locais para ficarem de olho caso alguém tente vendê-la e na terça-feira tentei fazer um boletim de ocorrência. Ontem, estava no Facebook tentando ser uma detetive e encontrei um membro da festa de casamento cujo perfil era público. Estou navegando pelas fotos deles e as fotos que tirei do antes e depois estão lá. Usei minha Canon EOS e elas estavam dentro da minha maleta trancada. Não há como eles terem essas fotos, a menos que tenham cortado o cadeado da minha maleta.
A legenda era "ficamos bonitos mesmo" com vários emojis. Eu enviei uma mensagem para eles dizendo que sei que eles roubaram minha maleta, que não me importo com quem ou por que roubaram, mas que eles tinham 24 horas para devolvê-la para mim. Agora estou malditamente bloqueada no Facebook por 30 dias. Eu estraguei tudo ao oferecer meus serviços como doação quando ainda não estava estabelecido o suficiente para cobrir qualquer tipo de perda, e agora minha carreira acabou. Sou uma empresária autônoma como maquiadora e agora estou completamente ferrada. Eu sei que a maioria das pessoas pensa que é apenas um hobby, mas eu gastei milhares de dólares na minha maleta. Tenho 2 casamentos neste fim de semana que vou ter que cancelar, o que vai arruinar o dia de casamento de 2 noivas. Eu já fiz testes com essas noivas e elas já pagaram o depósito, mas não é o suficiente para substituir o que eu preciso. Resumindo, maquiadora fazendo mais de 10 maquiagens em um casamento para uma mulher com diagnóstico terminal, apenas para ter sua maleta roubada enquanto estava no banheiro. Um membro da festa de casamento então posta fotos da maquiagem no Facebook, mas a única maneira de ter essas fotos é pela câmera roubada que estava na maleta. Isso é equivalente a alguém roubar o caminhão de um trabalhador cheio de ferramentas. A amiga da minha esposa acha que ela tem direito a creches gratuitas. Minha esposa tem uma amiga que chamaremos de Beth, uma mãe solteira que recebe muita ajuda de seus pais. Eles frequentemente cuidam de seu filho, permitiram que ela se mudasse sem pagar aluguel enquanto ela se estabelecia após a mudança, coisas desse tipo. Ela é bastante ingrata por toda a ajuda que recebe. Já a ouvi reclamando de seus pais por coisas como pedirem para ela comprar leite no caminho para casa depois do trabalho e ter que cuidar de sua mãe quando ela estava doente com a Covid. Ela também espera que seus pais cuidem de seu filho sem avisar com antecedência. Beth também tem uma opinião muito negativa sobre todos os homens, decorrente de suas péssimas escolhas de parceiros, e é antagonista e vocal sobre isso. Ela adora arrumar brigas com os pais do grupo de amigos sobre como os homens não contribuem domesticamente e são todos opressores. Os pais do grupo de amigos estão muito envolvidos com seus filhos e são bons parceiros domésticos que fazem sua parte justa. Eu sou o principal cuidador da minha filha e faço a grande maioria das responsabilidades domésticas em nossa casa. Minha esposa é a provedora financeira. Minha esposa está muito feliz com minha paternidade e com nossa divisão de tarefas em nosso lar. Eu também me certifico de que minha esposa tenha tempo de lazer livre da nossa filha sempre que ela quiser. Isso tem feito pouco para dissuadir Beth de fazer comentários depreciativos. Recentemente, todos nós fomos a um evento em um parque. Esse evento não era exatamente do meu interesse, mas fui junto para manter nossa filha ocupada. Dessa forma, minha esposa poderia relaxar e aproveitar o tempo com suas amigas sem precisar correr atrás de nossa pré-escolar cheia de energia. Beth comentou que é bom minha esposa ter uma babá, como se eu passar tempo com minha filha fosse apenas babá e não paternidade. Beth e minha esposa têm planos de participar de uma oficina de artesanato em breve. Enquanto discutiam seus planos para o dia, Beth perguntou à minha esposa se eu poderia cuidar do filho dela, já que eu estaria em casa com nossa filha. Ela não ofereceu pagar, então minha esposa recusou o pedido. Beth disse que provavelmente terá que cancelar se eu não cuidar do filho dela. Minha esposa disse que é uma pena e que ela irá sozinha. Beth teve vários meses para organizar um cuidador para seus planos, mas provavelmente só falou para seus pais ontem e descobriu que não poderiam ajudar. O problema também não é falta de dinheiro para contratar uma babá. Beth é bem-sucedida em sua área e financeiramente confortável. Se Beth alguma vez tivesse se oferecido para cuidar de nossa filha ou não fosse completamente tóxica em relação a mim por eu ser homem, eu não teria problema em ajudá-la. O que mais me incomoda é sua atitude de se sentir no direito de que eu cuide de seu filho de graça. Eu nunca pediria a alguém para cuidar do meu filho sem oferecer pagar. Sou babaca por pedir para o meu amigo fazer o teste de DNA do filho dele? Meu amigo teve o primeiro filho dele e, alguns dias depois, fomos todos chamados para conhecer o bebê. Lembro que a criança é uma gracinha e se parece muito com a mãe, mas há algo bastante curioso: seus olhos são azuis como o oceano. Meu amigo, 28 anos, e sua esposa, 29 anos, talvez, não têm olhos azuis, e sei que os pais dele também não têm. Isso me deixou um pouco preocupado, pois, se minha memória não falha, os pais dela também não têm olhos azuis. Depois de pensar muito, decidi que deveria comentar isso com ele. No entanto, nesse momento, minha esposa me interrompeu e disse que eu não deveria jogar uma bomba dessas no relacionamento deles, pois isso causaria um desconforto enorme no casal. Sendo sincero, não sei se devo ou não fazer isso. Segundo minha esposa, eu seria um tremendo babaca se o fizesse. De acordo com ela, existe uma chance mesmo se os pais não tiverem olhos azuis, mas, caramba, nem os pais dele nem os dela têm? Não é uma grande coincidência? Sou babaca por querer contar a ele que o filho pode não ser dele? Juiz da vida alheia, Yelbe primeiro que sua desconfiança pode ser infundada e gerar um baita desconforto por nada. Sem contar que olhos escurecem até os 5 anos de idade.
O irmão mais novo de uma amiga tinha olhos azuis, claro quando bebê, e hoje é castanho claro. Sem falar na possibilidade de salto de geração. Ninguém. Você não é babaca por querer, até porque você comentou com sua companheira primeiro e ela deu a opinião clara dela a você. Você seria babaca se tivesse falado com seu amigo, mas é como a galera aí já comentou, e também, existem mutações genéticas né, afinal existiu a primeira pessoa no mundo com olhos azuis. Você não deve se intrometer nesse assunto sem fundamento nenhum como está agora, e você deve questionar a si mesmo, se o motivo pelo qual quer falar isso com seu amigo é por querer ajudá-lo, ou se você simplesmente quer matar essa curiosidade, ou se você tem algo contra a companheira dele. São essas 3 questões que só você saberia dizer e que lhe responderiam se é ou não babaca. Sou babaca por não devolver o que me foi dado? No final de 2022, a irmã do meu avô deu um computador para ele. Sabendo que não usaria, ele me deu a máquina. Desde então, tenho usado o computador. Há alguns dias, a mesma pessoa veio me procurar, dizendo: "Você tem como trazer o computador aqui? Meu notebook queimou e preciso pagar as contas." Eu expliquei a ela que não poderia levar o computador, primeiro porque o HD não estava inicializando e eu precisava formatá-lo. Antes de formatá-lo, também precisaria remover meus arquivos para prosseguir com a formatação, entre outras coisas. Por fim, perguntei se ela pretendia ficar com o computador, e ela respondeu que sim, até que comprasse outro notebook. Eu disse a ela que não poderia decidir isso imediatamente, pois precisava voltar ao trabalho e estava em horário de almoço. Até então, o assunto tinha ficado por isso mesmo. No entanto, no dia seguinte, ela me ligou novamente dizendo: "Bom, conversei com uma pessoa que talvez você conheça, ele é técnico. Então, você pode trazer o computador aqui que ele vai arrumar para eu usar, pois preciso pagar as contas." Eu expliquei que não poderia levar o computador para ela, pois ainda não tinha terminado de usá-lo. Havia coisas minhas lá que eu simplesmente não deixaria um técnico desconhecido mexer. Além disso, eu só tinha aquele computador, pois, desde que ela me deu a máquina, eu já havia dado partes do meu computador antigo para meu primo, e o restante era antigo demais para valer a pena vender. Nesse computador, tenho arquivos do meu trabalho principal, sou programador e ainda não trabalho em home office, então muitas vezes levo o trabalho para casa para adiantar, utilizo para estudos, pois vou prestar vestibular, e também tenho trabalhos pessoais que realizo nele. É um dos meus instrumentos de trabalho. Mesmo com todos esses pontos que coloquei na mesa, a pessoa ignorou o que eu disse e continua insistindo que precisa do computador para pagar as contas e outras coisas. Mesmo após eu dizer que ela poderia ir à minha casa para fazer o que fosse necessário, ela não me ouviu. Algumas observações. Alguns dias antes disso tudo, saí da casa do meu avô devido a muitas brigas causadas pela namorada que ele arrumou. A família inteira não gosta dessa mulher, e todos já deixaram isso bem claro para ele. No entanto, não interferimos em seu relacionamento. Essa mulher já tinha histórico na família, e desde que começou a sair com meu avô, ela tem influenciado negativamente e criado problemas. A irmã do meu avô tornou-se amiga dela e ajuda os dois, e elas têm tentado tirar meu tio da casa do meu avô. Por isso, decidi sair de lá. Boa parte dos meus familiares acredita que ela está pedindo o computador de volta porque eu saí da casa do meu avô. No entanto, é importante deixar claro que isso é apenas uma suposição. Tia de direito faz meu avô vender a casa dele. Eu não sei exatamente como escrever isso, pois isso vem acontecendo há tanto tempo quanto posso me lembrar. Eu pensei em fazer esta postagem por um bom tempo, mas nunca soube se era meu lugar para dizer. Decidi criar esta conta para que minha prima C não veja isso, já que ela conhece minha conta normal no Reddit. E desculpe se houver erros gramaticais, pois o inglês não é minha primeira língua. Algumas coisas para saber do contexto. Vou falar sobre mim, minha tia, a referida como a na história, a EP da história, minha prima, a C, minha mãe, a M, e meu avô, a G. E prepare-se, porque isso será uma montanha-russa. A casa em questão é composta por 2 pequenos apartamentos e um jardim. A casa inteira pertence ao meu avô, mais ninguém. Minha tia estava morando na casa do meu avô com sua filha C. Eles estavam pagando um aluguel, de certa forma, eles pagavam cerca de $100 por mês. Para meu avô, isso simplesmente não era suficiente, já que ele já estava aposentado, e basicamente vivendo às custas dele. A sempre dizia ao meu avô que ele estava sendo irracional por querer mais dinheiro e que o fato de ele não estar sozinho na casa deveria ser motivo suficiente para não pedir nada mais, a palavras dela. Mais tarde, ela começou a reclamar que não podia fazer nenhuma mudança na casa, pois não era dela e praticamente tentou convencer o meu avô a transferir a propriedade da casa para ela. Ela tentou isso várias vezes, mas nunca teve sucesso,
e eventualmente parou de pedir e começou a fazer alterações na casa conforme achava adequado. A meu avô disse várias vezes que não desejava que sua casa fosse reconstruída, mas disse a ela que ela poderia fazer mudanças que pudessem ser removidas sem danificar a casa. Mais tarde, há cerca de 3 anos depois, a se casou novamente, teve um bebê e parou de falar com G, embora ainda morasse com o marido no apartamento pertencente a G. Ela começou a ligar para minha mãe M com frequência, umas 3 vezes por dia, por semanas. A nunca foi de implorar, mas a partir da primeira ligação, todos nós sabíamos o que ela queria. A casa, que não era nossa. Normalmente, acontecia algo assim, não me lembro dos detalhes exatos, pois foram há 3 anos. Eu sei que não conversamos muito, mas como você deve saber, tive um filho recentemente e queria te perguntar se você seria um amorzinho e abrir mão da sua parte da casa para mim, para que eu e minha família finalmente possamos ter um lugar de verdade para morar. Você está falando sobre a casa, que não é minha. Nós já conversamos sobre isso, eu não posso te vender o que não é meu, e se papai não quer vender para você, então eu não faço ideia por que está falando comigo. Bem, você não precisava ser tão desagradável, eu nunca fiz nada de ruim para você. E então ela começaria a xingar minha mãe basicamente por não vender a casa do G para ela. Depois disso, ela pararia de falar com todo mundo e seguiria com as coisas dela. E depois disso, ela comprou a própria casa. Problema resolvido, certo? E errado, super errado. Lembra da C? Não queria que ela fosse morar com ela e sua nova família, mas como C tinha 16 anos na época, ela teve a brilhante ideia de simplesmente ficar na casa do G. Quando o G disse que desejava dar o apartamento para minha mãe, eu já estava na faculdade, então ela basicamente morava sozinha, para alugar e queria que C fosse morar com a maldita mãe dela. Ela simplesmente surtou, o xingou e disse que estava morando naquela casa nos últimos 15 anos e que ela basicamente era dela e que ele não podia fazer isso com ela. Então G concordou que C poderia morar lá até ir para a faculdade. Até aí tudo bem, a faculdade seria em cerca de 2 anos, então minha mãe não fez um grande problema com isso, e sim, G foi quem perguntou à minha mãe se ela gostaria de se mudar para lá, já que estava se mudando. E agora estamos no presente. C entrou na faculdade e já encontrou um apartamento, legal. Então, M arrumou suas malas e se preparou para se mudar para a casa de G, até que a disse a ela que não deseja isso e que ela terá que pagar por usar o apartamento e pelas mudanças, a que G disse que ela não poderia fazer, porque, mesmo que o apartamento não seja dela, ela gastou muito dinheiro para reformá-lo e deve ser compensada. Minha mãe recusou e destacou novamente que o apartamento não é dela e que não pagará nenhum centavo a ela. Mas G, porque ele queria ter contato com sua neta, que estava morando com a criança pequena que agora tem 3 anos, e sim, ela cortou o contato anteriormente, só porque G disse não a ela ou porque ela não concordou com algo que ele se recusou a fazer de graça, disse que M teria que esperar um pouco mais. Mas a não gostou disso, porque significaria que a casa nunca seria realmente dela, então ela ficou furiosa, dizendo que não é justo e que ninguém deveria estar na casa se não fosse dela. Hoje, G nos disse que cortou o contato com ele e, consequentemente, com a criança, e ele disse que venderá a casa em outubro se não resolver o conflito entre ela e M. Estou triste pelo meu avô, assim como minha mãe, que provavelmente nunca conseguirá morar na casa de sua infância graças à minha tia interesseira. Eu não sei o que podemos fazer nessa situação. Alguém tem alguma? Você e sua mãe precisam levar essa situação mais a sério e sentar com seu avô para deixá-lo ciente de como as coisas vão acontecer se ele não tomar uma ação decisiva. Ele pode pensar que está fazendo isso ao vender a casa e que isso resolverá tudo, mas não resolverá. Sua tia é horrível e ele precisa excluí-la de seu testamento, porque se você somar o aluguel que ela não pagou por 15 anos, ela já recebeu sua parte da herança. A melhor coisa que ele poderia fazer para ensinar a ela as consequências desse tipo de comportamento é permitir que sua mãe se mude e depois deixar a casa para ela. Ou permitir que sua mãe compre a casa por um valor abaixo do mercado. Acredite em mim, quando ele morrer, sua tia esgotará todas as opções legais para extrair o máximo possível do patrimônio dele, incluindo o que ele receber da venda da casa. Ele precisa de um traste vivo, living trust, em vez de um testamento. Eles não podem ser contestados. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.